Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: não existe polarização no Brasil. Isso é um problema. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a gente transmitiu aqui no Farol Brasil a sessão do Conselho de Ética que aprovou a cassação do mandato do camarada, do deputado Glauber Braga, né? Uma sessão escandalosa, claramente uma manobra do Arthur Lira e Companhia Limitada para caçar o Glauber. Glauber, desde o começo desse processo, ele tem uma conduta política exemplar no sentido de não só colocar em visibilidade a perseguição pessoal contra ele, a perseguição pessoal contra o mandato que ele representa, mas colocar em debate a questão do orçamento secreto, do poder do Arthur Lira, da corrupção, da apropriação do orçamento público, né? O Glauber, desde o começo, faz dessa luta um plebiscito contra ou a favor do orçamento secreto. Aí você pode discordar do Glauber, você pode não gostar da atuação parlamentar dele, você pode discordar de várias coisas, mas assim, o Glauber tem sido exemplar em colocar em visibilidade o orçamento secreto, o poder do Arthur Lira. E eu digo, sem medo de errar, que hoje no Brasil a única pessoa com visibilidade pública e cargo institucional que realmente enfrenta Arthur Lira é Glauber Braga. Glauber Braga é linha de frente no enfrentamento ao Arthur Lira e tudo que ele representa. Quando o Glauber anunciou a greve de fome, eu achei que era uma medida equivocada, sendo muito sincero. É claro que eu não falei isso em público, porque, inclusive, gente, tem uma coisa assim, ó. Tem momentos que você não expressa discordância em público, viu? Tem momentos que a discordância é no privado. Então, conversando com amigos, conversando com camaradas e tal, eu falei, eu não acho a tática correta e tal, porque eu achei que essa tática não ia dar visibilidade e repercussão. Felizmente, eu estava errado, viu, gente? A tática do Glauber, da greve de fome, tá dando uma gigantesca repercussão. Glauber conseguiu aglutinar em torno dele muita gente, muita solidariedade, inclusive gente que nem é de esquerda, gente que nem é simpática ao Glauber, simpática ao PSOL, mas está achando um exagero o poder do Arthur Lira, né? Sim, a disfarçatez do Arthur Lira. Então, a gente tem um momento que finalmente tem um ator político de peso, porque o Glauber tem um peso, é deputado federal, é uma figura que na última eleição cresceu a votação, é uma figura que nos últimos 2 anos ganhou cada vez mais destaque na mídia pela sua atuação política e parlamentar, confrontando o Arthur Lira. O que é significativo? O Brasil, infelizmente, não tem polarização, né? Assim, vamos lá. Polarização, aqui entendido, deveria ser um princípio clássico de qualquer sociedade. Um princípio clássico não, né, gente? Um princípio básico, desculpa, tô cansado. Um princípio básico de qualquer sociedade de classe, né? Porque fundamentalmente no capitalismo, a sociedade é polarizada em 2 classes fundamentais: detentores dos meios de produção e do poder político, a burguesia, classe que vive de vender a sua força de trabalho, a classe trabalhadora. Claro que a sociedade não é só isso. Tem frações de classe, tem estratos, tem camadas sociais, mas existem aqui 2 polos básicos: polo da classe trabalhadora e polo da classe dominante. Num mundo ideal perfeito, todo país deveria ter 2 partidos, no mínimo, configurando muito bem esses 2 polos, um partido da classe trabalhadora e um partido da classe dominante, deixando claro os antagonismos de classe. Não é isso que acontece na maioria dos países do mundo, diga-se de passagem. No Brasil, não existe polarização no sentido de projetos políticos de classes antagônicas claramente representadas. Isso por um lado. Por outro lado, a ideia de que existem 2 polos, uma extrema-direita radical e uma esquerda radical representada pelo PT, assim, é um delírio, né? Quem defende isso é imbecil. Imbecil. E aqui, desculpa, essa é a palavra, viu? Quem defende isso, quem fala isso é imbecil. Um jumento. Sabe? PT não representa nenhuma esquerda radical. PT, inclusive, enquanto prática de governo, assim, a pessoa olhar para o governo Lula e dizer que o governo Lula é um governo de esquerda, meu amigo, aqui, viu? Meu amigo, olhe uma luta, né? O PT é um partido de centro-esquerda, enquanto característica geral, e o governo Lula é um governo neoliberal. O governo neoliberal progressista,
tem diferenças do que era um governo Bolsonaro, tem diferenças do que seria um governo Tarcísio de Freitas, óbvio que tem diferença, pô. Ninguém falou que é tudo a mesma coisa. Agora sim, se olhar pro PT, ver uma esquerda radical ou uma extrema esquerda, você olhar pro governo Lula e ver um governo de esquerda, assim, né, gente? De verdade, não dá não, sabe? Então, assim, não existe polarização no sentido político, eleitoral e ideológico. Existe um polo de extrema direita e não existe um polo de massas de extrema esquerda. E aí, a lógica, inclusive, dominante no que se chama de campo progressista é apelar em abstrato para um discurso de democracia, para um discurso de união nacional e nunca fazer o confronto. O confronto com quem, gente? O confronto com o agronegócio, o confronto com os bancos, confronto com a grande mídia, o confronto com o partido fardado, o confronto com a burguesia da fé, o confronto com o conservadorismo reacionário, fascistoide, o confronto com os projetos neoliberais de austeridade, de destruição dos direitos públicos, o confronto real com as big techs, né? Os confrontos necessários, o confronto com o Arthur Lira, o que ele representa em termos de roubo institucionalizado e de gestão do orçamento secreto, enfim, confrontos necessários na conjuntura brasileira, tanto da perspectiva tática como da perspectiva estratégica. Veja, se a gente tivesse uma esquerda digna desse nome no Brasil, esse momento era um momento de máxima unidade e união, não só em defesa do mandato do Glauber Braga, que é fundamental. Nós aqui do Farol Brasil estamos, tanto pela manhã, no Manhã Brasil com Mauro Lopes, quanto à noite no Cultura Brasileira com Thalita Sotero, falando do Glauber todo dia, dando solidariedade, fazendo cobertura jornalística. Militantes do PCBR estão lá direto no Congresso Nacional, nas atividades e por aí vai. A questão não é só a defesa do Glauber, é a defesa do Glauber e a ofensiva contra o Arthur Lira, né? E aí, claro, e vários ministros do PT, né, do governo Lula, foram visitar o Glauber, declararam solidariedade, é importante, massa, é isto. Agora sim, declaram solidariedade ao Glauber e não falam do Arthur Lira. E esse era o momento de aproveitar a batalha do Glauber, se somar, dar o máximo de solidariedade e ir para cima do Arthur Lira. Porque, em última instância, gente, é disso que a gente está falando, o poder do Arthur Lira. O que o Arthur Lira quer fazer, para além de criar um clima de asfixia do debate político, porque qual é a lógica aqui? A lógica é o seguinte, o Glauber denunciou o orçamento secreto, foi cassado. Meu irmão, a ideia é, fique calado, viu? Porque se você denunciar o orçamento secreto, vai acontecer com você o que aconteceu com o Glauber Braga. O princípio aqui é esse. Vamos ter isso muito claro. Além disso, tem uma afirmação, aliás, uma reafirmação do poder pessoal do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele quer se colocar uma figura blindada. Ele quer passar a mensagem para todo mundo que ninguém pode me criticar. Ninguém pode me contestar diretamente. Quem me contestar diretamente vai acontecer o que aconteceu com Glauber Braga. Historicamente, a Câmara dos Deputados não caça ninguém. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados só deu parecer de cassação em 3% dos casos até hoje. Toda a história do Conselho de Ética. Teve gente que já matou dentro da Câmara dos Deputados, já deu murro. O Bolsonaro contra a Maria do Rosário disse que não estuprava ela porque não merecia. E por aí vai indo, né? Aquele imbecil lá, o delegado da Cunha, né? Apareceu no Fantástico espancando a namorada, a esposa na época. O Nicolas Ferreira já fez todas as presepadas que a gente sabe que fez. Um que a gente já roubou dinheiro a rodo. E a Câmara dos Deputados, especificamente o Conselho de Ética, não caça ninguém, sabe? O próprio relator do caso do Glauber, o Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, ele deu um murro no jornalista, nas dependências da Câmara dos Deputados, e não foi caçado. Assim, todo mundo sabe que o sentido aqui da coisa é o Arthur Lira dando uma dupla mensagem. É o Arthur Lira dizendo assim, não pode enfrentar o orçamento secreto, não pode me enfrentar. E quem enfrentar o orçamento secreto vai sofrer a mesma coisa que o Glauber Braga, se ele for vitorioso. Então veja, muito se fala do poder do Congresso, do poder do Arthur Lira e por aí vai. O Glauber abriu uma frente de batalha muito importante para questionar o poder do Arthur Lira, o poder do Congresso, o poder das emendas parlamentares hoje na gestão do orçamento público. Cadê esse povo? Né? Cadê o povo que fala, não, a correlação de forças? Aí,
a correlação de forças. A ação do Arthur Lira é tão escandalosa, mas tão escandalosa, mas tão escandalosa, que até o líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sostógenes Cavalcante, falou que era contra a cassação do Glauber, pô. Até o cabo do PL. Vocês entenderam isso? Bota aí na tela, Maxwell. Você vê a cobertura do Globo, a cobertura da Folha de São Paulo, a cobertura do Estadão, até a mídia burguesa tá achando demais. Então o Arthur Lira, no seu delírio de poder, né? Ele tão vingativo, tem uma bilis pessoal dele contra o Glauber Braga, né, que até a mídia burguesa, que apoia toda a agenda econômica tocada pelo Arthur Lira, disse assim, ei menino, peraí, porra, sabe? Então assim, o cara exagerou, abriu-se uma possibilidade de a partir do caso Glauber Braga, questionar e ir para cima dos núcleos de poder do Arthur Lira. Cadê a tal da esquerda que diz que tem preocupação com o poder no Congresso? E aí, veja, gente, não estou nem falando do fato do Lula estar calado até agora, né? O fato do Lula estar calado é esperado. Surpresa seria se o Lula falasse alguma coisa, né? Surpresa seria se o Lula falasse alguma coisa. Eu estou falando de que isso deveria ser um ensejo para toda a bancada dita progressista, para todos os intelectuais, para todos os veículos de mídia, para todos os sindicatos, para todos os movimentos sociais, para todos os artistas progressistas de esquerda, para todo mundo, um grande movimento que é apontar o papel do Arthur Lira e do orçamento secreto como motivador da perseguição ao Glauber Braga. E aí estabelecer uma verdadeira polarização no Brasil, né? Um dos aspectos da necessária polarização é quem apoia o orçamento secreto, quem é contra. Quem apoia a corrupção, quem é contra. Quem apoia um bandidinho feito Arthur Lira, porque, Arthur Lira, você é um bandido. Você é um bandido. De quinta categoria, sabe? Um bandido com cheiro de coronel do começo dos anos 20, né? Lembra muito o livro do Vitor Nunes de Leal, Coronelismo, Inchado e Voto. Você é um bandidinho com cheiro de coronel. Entende? Esse era o momento de todo mundo ir pra cima. O cara acabou de comprar uma mansão de 10 milhões de reais. Um negócio mal cheiroso de quinta categoria, né? E aí, a solidariedade ao Glauber não pode ser só uma solidariedade de impulso cristão, de ter pena do cara pelo que ele está sofrendo, não. É uma solidariedade militante, ativa e altiva, no sentido de defender o mandato do Glauber e indo para cima do Arthur Lira. Então, se esse país tivesse uma verdadeira polarização, seria maravilhoso. Seria ótimo, né? Seria ótimo, porque deixar muito claro, passar uma risca no chão, como diria o Mao Zedong, passar uma risca no chão entre nós e eles. Deixar muito claro quais são os valores que a gente defende, quais são os projetos que a gente defende, qual é a política que a gente defende, e que a gente é contra o orçamento secreto. Agora, dá para dizer isso, na moral, olhando a prática da maioria da bancada progressista, olhando a prática do próprio governo Lula, que é contra o orçamento secreto, dá para dizer isso? Vamos lá, gente. Não dá, né? Não dá, né? Dá para dizer de verdade que nós não toleramos de jeito nenhum a corrupção e o desvio do dinheiro público? Assim, eu não tolero. O Glauber também não. Viu? Só para vocês saberem. A Sâmia também não. A Fernanda também não. Mas dá para dizer isso todo mundo da esquerda? Sabe? Então, assim, a conjuntura brasileira, ela é um festival de oportunidades perdidas, né? Toda vez que acontece um evento político que chamaria uma possibilidade de ofensiva, a oportunidade é de saída desperdiçada, porque a possibilidade de uma ofensiva não é nem considerado, dado uma esquerda rendida e covarde, né? O João Santana, marqueteiro de sucesso, ganhou uma porrada de eleição presidencial. Ele deu uma entrevista fantástica para o Breno Altman, em que inclusive o João Santana ele fala que o Lula não precisava dar carta ao povo brasileiro para vencer a eleição de 2002. Ele fala que o Lula e o PT não precisavam ter tido um governo tão rendido, tão sem mudanças como tiveram, que aquilo não era necessário. E o João Santana, veja, não é João e Manuel não, que é comunista não, é o João Santana. Fala que a maior desgraça do Brasil dos últimos anos é o marxismo neoliberal do ABC paulista. Vocês sabem, né, que foi que surgiu no ABC paulista, né? Foi eu não, viu? Eu nasci na maternidade de Jaboatão dos Guararapes, né? Vocês sabem qual é o marxismo neoliberal do ABC paulista. Inclusive, bota aí na tela, Maxwell, uma entrevista do João Santana, eu queria falar João Saldanha, João Santana com o Breno Altman. Assista, vale a pena. Vale muito, muito, mas muito a pena mesmo, sabe? Então veja, esse momento é uma das oportunidades para estabelecer uma verdadeira polarização. Porque veja, e aqui presta atenção, conversei com muita gente aí do entorno do Glauber, camaradas do PSOL, da ala esquerda e por aí vai.
A avaliação que se tem é que se criou um clima político em que há um certo constrangimento político para continuar o processo e caçar o Glauber, né? Me parece, e aí essa analogia é minha, atenção, não foi ninguém que me disse não, me parece que tem uma situação parecida com a situação da PL do estupro. Lembra a PL do estupro do ano passado, que os caras foram com tudo, não, vamos aprovar, vamos passar o cerol, a sociedade se levantou, movimento feminista, ato de rua, crítica, não sei o que, e por aí vai. Aí os caras foram e tiraram a PL do estupro de pauta. Veja, ela tá lá no Congresso ainda. Eu não tenho dúvida que a ideia dessa gentalha, Carol Detone, de Carla Zambelli, de Sostógenes Cavalcante, é no futuro ver se coloca para votar de novo, né? Não tenho dúvida, mas assim, eles tiraram de pauta porque sentiram a pressão. Me parece que com a situação do Glauber, começa a se criar algo parecido. Os caras foram com tudo, o Arthur Lira com a arrogância de gangsta que manda em tudo, foram lá, vamos passar o cerol, foda-se, vou caçar esse bicho. Só que aí a repercussão na sociedade está muito grande, a repercussão na própria mídia burguesa, surpreendentemente, está muito grande, né? E aí tem chance desses caras recuarem. Só que aí eles ficam com ameaça permanente contra o Glauber, né? Porque a partir do momento que a cassação foi aprovada no Conselho de Ética, ela pode nunca ser votada no plenário, ou pode ser votada daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, percebe? Então, assim, é uma situação também muito complexa. E aí, veja, presta atenção aqui, até as pedras da Praia de Ipanema sabem que, depois desse processo todo, se o Glauber for candidato à reeleição a deputado federal em 2026, ele vai crescer a votação. Todo mundo sabe que o Glauber saiu, vai sair, que não acabou ainda, desse processo de perseguição maior do que entrou politicamente, eleitoralmente, né? Todo mundo sabe. Isso não é novidade para ninguém, que o Glauber vai sair maior desse processo. Então os caras têm medo, se não caçarem o Glauber agora, o Glauber, se ele quiser, ele volta para o Congresso em 2026 ainda mais forte, com a votação maior. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Inclusive, se o Glauber quiser até ser candidato a senador, eu acho que ele disputa forte uma vaga no Rio de Janeiro. Lembrando que a próxima eleição são 2 vagas para o Senado, né? Então, assim, se o Glauber quiser ser candidato a senador, eu acho que ele vem forte. Né? Não tem ainda, que eu saiba, pesquisas para confirmar isso, mas se fosse apostar, eu apostaria, um 10, caso 10. Ele vem forte. Então, é uma situação também complexa, porque a partir do momento que aprovaram no Conselho de Ética, os caras têm uma arma permanente contra o Glauber. Mas aí, gente, a síntese do que eu quero falar com vocês é que se tivesse uma verdadeira polarização no Brasil, seria bom, porque o polo de esquerda, o polo popular, agora poderia aproveitar e partir para uma ofensiva contra o Arthur Lira. Esse polo não existe. Não existe polarização no Brasil. Não existe polarização no Brasil. Inclusive, a greve de fome do Glauber abre uma brecha para uma solidariedade, é isso, de fundo meio cristão, né, de solidarizar com a perseguição ao cara, a situação, sem colocar no centro do discurso a perseguição do Arthur Lira, o poder do Arthur Lira, o orçamento secreto, que é basicamente o que vários ministros do governo Lula estão fazendo. Veja, acho ótimo que ele se pronuncie. Repito, veja, aqui não tem nenhum sectarismo, não. Acho ótimo que a Gleisi Hoffmann, que o Márcio Macedo, que é o Padilha, se não me falha a memória, o Padilha e Companhia Limitada se pronuncie. Perfeito. Agora, justamente porque é uma situação que chama uma empatia para além da política, da concordância política, na situação da perseguição, da greve de fome, ficou mais fácil para essa galera se solidarizar com o Glauber sem dar um pio sobre o poder do Arthur Lira. Entende? E assim, é mais uma oportunidade perdida. Veja, significa que a gente ia ganhar? Não. Significa que a gente vai ganhar. E aí é que tá. Veja, se fala muito de acúmulo de força no Brasil, mas essa esquerda hegemônica, ela é contra acúmulo de força, porque se você quer derrotar o Arthur Lira, você precisa criar um caldo cultural, um caldo político, um caldo de mobilização contra o Arthur Lira. A gente não vai derrotar ele agora, de imediato, isso é claro, isso é óbvio, mas é preciso criar um anti-Arthur Lira na sociedade.
Preciso criar uma hostilidade, uma repulsa, uma reprovação para o que o Arthur Lira representa enquanto indivíduo, enquanto membro do parlamento burguês, né, na apropriação do orçamento público, no encaminhamento dos projetos de todos os setores da grande burguesia, na corrupção institucionalizada. Então a gente só tem chance de ganhar o cara se a gente acumular forças para de fato derrotar ele no futuro. Esse momento, o momento de perseguição ao Glauber, é uma chance de acúmulo de forças para, por exemplo, impedir que o Arthur Lira vire senador em 2026. Desgastar e muito a imagem do Arthur Lira, né, para mesmo ele tendo uma montanha de dinheiro que ele tem, a máquina que ele tem, né, a gente consiga tirar votos dele, consiga negativar a imagem dele para, quem sabe, impedir que ele vire senador em 2026, sabe? E aí, cadê essa oportunidade sendo aproveitada? Cadê? Entende? Então, assim, é uma grande mentira esse negócio, não é uma correlação de forças. Tem que acumular forças. Vocês acumulam força porra nenhuma, velho. Toda vez que tem um confronto, toda vez que tem uma oportunidade, toda vez que se abre uma brecha pra ir pra cima, vocês nunca vão, porra. É impressionante. Nunca vão. Não tem coragem pra porra nenhuma, sabe? O presidente Lula acabou de reconhecer o Daniel Noboa, presidente do Equador. O cara fraudou as eleições. A Luísa Gonçalves, a candidata da centro-esquerda da Revolução Cidadã, denunciou a fraude. Aí o Lula, que não reconheceu a eleição na Venezuela, reconheceu no Equador. Aí tem gente que fala assim, é diferente. É diferente o quê, meu irmão? O Daniel Noboa, o cara é presidente. Ele deveria, pela legislação do Equador, se licenciar para concorrer à reeleição. O cara ignorou a legislação do país e concorreu à eleição sem se licenciar do cargo de presidente, gente. Pelo amor de Deus. Sabe, uma das propostas de campanha do Daniel Noboa foi, se ele ganhasse a eleição, ele ia reinstalar uma base militar dos Estados Unidos no Equador, em Matanza. Aí, quando o Lula reconhece Daniel Noboa, ele está ajudando a legitimar um projeto político que vai colocar mais uma base militar dos Estados Unidos na América do Sul. Vocês acham isso normal? De boa? Não tem coragem, não tem altivez, não tem coluna ereta pra porra nenhuma, velho. Sabe? Aí como é que quer ganhar alguma coisa se não enfrenta nada, se não compra briga nenhuma, se não tem princípio nenhum? Vocês entendem? Assim, pra mim é chocante, viu? Chocante. Veja, esse é um momento de máxima solidariedade, de máximo apoio ao Glauber Braga. Quem acompanha meu canal há muito tempo, sabe que ano passado eu denunciei vários parlamentares do PSOL por não estarem fazendo solidariedade ao Glauber Braga, agora estão. Eu não vou estar aqui, por exemplo, falando que parlamentar X ou Y demorou para apoiar o Glauber, demorou para declarar solidariedade a ele. De jeito nenhum, esse é um momento de máxima unidade, né? Então, mesmo quem chegou atrasado, que bom que agora está pública e abertamente defendendo o Glauber. Finalmente, ótimo, tamo junto. Depois a gente conversa, depois a gente acerta as contas, né? Agora é o momento da máxima unidade em defesa do Glauber. Agora era o momento também de estabelecer uma verdadeira polarização no Brasil, deixando muito claro quem é contra e quem é a favor do orçamento secreto. Quem é contra e quem é a favor da corrupção. Quem é contra e quem é a favor do bandido do Arthur Lira. Inclusive as pesquisas de opinião já mostram o Arthur Lira com uma figura que tem altíssima reprovação entre o povo brasileiro. E esse era o momento de ampliar isso. Isso vai ser aproveitado? Claro que não, né? Claro que não. E aí depois alguém vai dar uma desculpa covarde. Mas não tem correlação de forças. A esquerda tá muito fraca na sociedade. Tá fraca por quê, meu irmão? O que aconteceu nos últimos anos para explicar isso? Por fim, quero recomendar para vocês um texto muito importante. É um texto do professor, camarada Gilberto Maringoni. Foi publicado no site A Terra é Redonda. O título do texto é O Consenso Neoliberal. Esse título foi dado pelos editores, né? O título original do Maringoni, que inclusive inspirou o título desse vídeo, era melhor. Não há polarização. Isso é um problema. Na moral, coloque esse texto aí na tela, Maxwell, por favor, e leia um texto do Maringoni. É fundamental. Um dos problemas do Brasil é que não há, de verdade, uma polarização nesse país, né? Você tem uma extrema-direita cada vez mais agressiva, cada vez mais violenta, e a maioria do que se chama de esquerda, um bando de covarde, um bando de rendido, e no fundo um bando de liberal, né? Bando de liberal. E que, portanto, por serem liberais, concordam no fundamental com os interesses estratégicos da grande burguesia brasileira e
do imperialismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.